As nossas Bíblias, a primeira epístola que São Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, para lermos do verso 1 ao verso 2. 1 Timóteo, o capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que compartilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra lida. Pedimos que seja aplicada a nosso coração pelo Espírito. Nos dirige esta noite. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O puritano que nós vamos estudar hoje, ele tem um tratado acerca do trabalho que diz respeito aos senhores ou comerciantes. Esse texto de Paulo é muito propício. Fala, em primeiro lugar, a condição do servo, como ele deve se portar em relação ao seu senhor, e depois ele fala do senhor, quando ele declara no verso 2 que aquele que tem um senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Então, os senhores fiéis é uma das características daqueles que estão sob liderança e tem um comércio ou um negócio e tem servos sob o seu cuidado. Nós vamos ver daqui a pouquinho com mais propriedade acerca deste assunto. Bom, nós estamos nesse período do nosso estudo tratando da biografia, o momento histórico dos puritanos, para os conhecermos o contexto histórico e mais à frente então examinarmos as doutrinas que foram então sustentadas e ensinadas pelos puritanos. Nós devemos nos lembrar que há várias fases do puritanismo. A primeira fase é o puritanismo inglês. Concentra-se então no Reino Unido. Todos os países do Reino Unido sofreram o envolvimento com aqueles que eram chamados os dissidentes ou não conformistas, que deixaram a igreja anglicana por influência da reforma protestante, em especial a influência de Genebra. Eles então abandonaram o anglicanismo, tornando-se um movimento dissidente ou não conformistas, porque não se conformavam, não aceitavam aquilo que a igreja estava impondo e assumiram práticas diferentes. Depois sendo denominados então de puritanos. O puritanismo então se estende à Holanda. Nós temos visto alguns puritanos do período holandês. E por fim, o puritanismo nos Estados Unidos, os chamados puritanos da Nova Inglaterra, que é o final do movimento, encerrando aí no século XVII. Depois, claro, muitos homens do século XVIII são influenciados, mas o puritanismo se restringe ao século XVII. Em outubro, eu vou dar uma palestra na UNB sobre o envolvimento do puritanismo no avivamento nos Estados Unidos. Primeiro avivamento será para o núcleo de história, e eu nessa data estarei tratando exclusivamente de como esse movimento do final do século XVII influenciou o movimento de avivamento nos Estados Unidos. Mas hoje nós vamos tratar de Richard Steele, 1629 a 1692. Richard Steele era filho de um agricultor chamado Robert Steele. Recebeu sua educação na escola secundária de Norwich e depois foi admitido no St. John's College, lá em Cambridge, em 1642, onde recebeu o grau de bacharel em artes no ano de 1650 e um ano depois o grau de mestre em artes. Cambridge e Oxford possuem vários colleges dentro da universidade. Cada college é independente. Então, o Christ's College, o John College, cada um deles funciona independentemente, com uma diretoria própria e geralmente uma linha de pensamento muito própria. O Richard é instruído no John College e lá então ele se torna bacharel e mestre em artes no ano de 1651.
Em 1656, ele recebe o grau de mestre em artes na Universidade de Oxford. Então ele tem 2 mestrados, um na Universidade de Cambridge, no John's College, e outro em Oxford. Steele era presbiteriano e esteve entre os presbíteros que ordenaram seu amigo Philip Henry. O Philip Henry foi amigo muito próximo de Richard Steele por toda a vida dele. Eles caminharam muito próximos e então ele participou da ordenação do Philip Henry. 30 anos depois, ele participou da ordenação do filho dele, do filho de Philip, chamado Matthew Henry. O Matthew Henry tem uma série de comentários publicadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, dos puritanos, que possuem comentários do Novo e Antigo Testamento. É o único publicado, toda a obra em língua portuguesa. Então, se tiver o desejo de adquirir, você pode adquirir pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Ele tem uma Bíblia comentada também, publicada pela Central Gospel, a editora do Silas Malafaia. A Bíblia de Estudo do Matthew Henry. Na introdução, ela conta a história desse puritano, e quem participou da ordenação dele foi o Richard Steele, que era muito amigo do pai de Matthew Henry. Em 1660, Steele foi intimado a comparecer ao tribunal de Flint, junto com seu amigo Philip Henry, por não lerem o livro de oração comum. O que acontecia? A igreja anglicana tinha uma liturgia que já vinha pronta. A litania devia ser lida no púlpito, bem como os sermões que estavam de acordo com as datas oficiais da igreja. Os pastores não pregavam, as orações não eram extemporâneas, a igreja não as fazia livremente, elas vinham escritas e eram lidas ali. Não é estranho ao Novo Testamento essa prática. Atos dos Apóstolos, você encontra lá que a igreja estava reunida, tinham tudo em comum e as orações eram unânimes. Em língua portuguesa a gente perde o sentido que é unanimidade. Significa dizer uma só coisa. Como é que alguém diz uma só coisa? Lendo. Tem que ser lido. Ou eles têm que trazer de cor. No Novo Testamento, em vários momentos, a gente encontra, e aí é uma crítica minha ao evangelicalismo, aquelas orações, vocês já devem ter visto falar, oração de clamor, vamos clamar todos. Já viram isso? Eu não falo amém nem a pau. Vai que alguém está orando do lado assim, que ele vire vascaíno. Eu digo sim, eu não, né? Fico caladinho. A oração de clamor nas Escrituras era o momento em que eles erguem as vozes em unanimidade, em um só ânimo. A palavra ânimo significa espírito, é o fôlego de vida. Então um só ânimo é uma só vontade. É repetir, declarar a mesma coisa. Se o que eu estou falando e o Dilson está falando é a mesma coisa, eu digo amém. Se o que ele está dizendo eu não entendo, eu não vou dizer amém, não sei o que ele está pedindo. Vai que ele quer morrer hoje. Ele fala, me mata agora. Eu, novo? Eu não, então não diga amém porque ele está pedindo. Os puritanos não estavam contra isso. O que eles não queriam era a imposição. Só o livro de oração comum que podia ser lido na igreja. Então eles não aceitaram e começaram a pregar sermões que não vinham do bispo, não faziam a liturgia que vinha preparada, não faziam as orações que estavam escritas. Com isso, eles se tornaram então não conformistas, eles não se conformavam com a situação. A partir desse momento, então, eles são intimados, tanto o Richard Steele quanto o Philip Henry, por não terem feito a leitura em culto público. Eles eram pastores anglicanos e aí então eles eram obrigados a fazer a leitura. A partir daquele momento, então, eles estão agora sendo julgados por causa disso. Mas no mês seguinte, ao início do julgamento, receberam a indulgência de tolerância. O rei Charles, que o pessoal gosta de traduzir como rei Carlos I, o rei Charles I, concedeu a eles uma indulgência. E eles foram libertos, não ficaram mais na prisão, não foram mais julgados, tiveram um período de liberdade. Na primavera seguinte, Steele foi novamente levado ao tribunal. Acusaram-o de novo.
a indulgência de tolerância tinha sido retirada, ele é levado de novo e agora está sendo processado novamente. Ele renunciou ao posto e ao sustento que era devido a ele, ao ato de uniformidade no ano de 1662. O ato de uniformidade dizia o seguinte: todos os ministros, qualquer um que queira ser pastor, deve ser anglicano, fazer a oração exclusivamente no livro de orações, usar a estola, as vestimentas e paramentos nas liturgias. Na ceia, deve pedir aos fiéis que se ajoelhem diante do sacramento e recebam da mão do ministro. Os puritanos disseram não para tudo isso. Não aderiram ao ato de uniformidade, abandonaram o sistema episcopal de governo, muitos se tornaram congregacionais ou presbiterianos e deixaram o anglicanismo. Nesse ano ele renuncia tanto ao posto que ele tinha, quanto ao sustento. Até hoje a igreja anglicana ela é estatal. Quem nomeia os ministros, quem paga os ministros é o Estado. O Estado faz isso. Na Alemanha, a igreja luterana alemã também funciona assim. A igreja é estatal. Quem é pastor é funcionário do Estado, é funcionário público. Então, ele renuncia, deixa o posto que ele tinha na igreja e o salário, e abandona tudo. Mudou-se para Hammer, onde continuou a pregar privadamente. Eram os convertículos, pequenas reuniões que aconteciam em lares ou embaixo de árvores, e ali eles pregavam livremente, sem a influência do Estado e da igreja anglicana. Então ele passa a viver dessa forma. Com o ato das 5 milhas, o que era o ato das 5 milhas? O governo instituiu que todo mundo que foi processado, que ficou preso e que tinha deixado a igreja ou sido proibido de pregar, deveria afastar-se 5 milhas da sua localidade. Com isso ele afastava os pastores dos seus fiéis, e eles ficavam impedidos de encontrar o grupo a quem eles ministravam. Ele, tendo se mudado, não enfrentou essa dificuldade, porque ele estava morando numa nova localidade, e ali então ele começou a pregar de forma privada e escondido do Estado. Em 1663, ele foi questionado por batizar seus próprios filhos. Ele não os levou à igreja estatal, mas ele mesmo aplicou o batismo aos filhos. Ele mesmo os recebeu na comunhão da aliança. E aí então ele é questionado: por que você não levou... Entenda, o contexto de uma igreja estatal faz com que tudo seja muito público. Todo mundo na cidade ia para a igreja. Então os filhos foram crescendo, e o pessoal: você não vai levar seu filho lá para ser batizado na igreja? Aí ele declarou: não, eu já os batizei, eu mesmo. Então ele foi questionado: por que você não levou seus filhos à igreja? E ele então é descoberto novamente. Alguns meses depois, ele foi preso sob a suspeita de traição, mas logo foi solto. Nesse período em que ele é preso, ele passa um bom tempo na prisão, e lá eles roubam dele uma agenda particular que ele tinha. Eles adulteram algumas informações e utilizam essas informações falsas, acusando ele de adultério. Ele tem um nome difamado, passa por um momento de uma má fama terrível, e ele então se vê destituído da sua índole, que era de uma pessoa temente a Deus e que servia ao Senhor. Mas logo depois isso é desfeito, a mentira é descoberta, e ele então é solto, e mesmo assim ainda tem o nome dele maculado por todas essas situações. Stilwell sofreu de tuberculose durante diversos anos, mas continuou trabalhando. Apesar da enfermidade, e uma característica não só presente nos puritanos, mas nos reformadores, é que a má condição de saúde nunca os impediu de servir a Cristo. Nunca. Nós vivemos num país em que qualquer coisa é motivo para a pessoa se afastar de trabalho. Qualquer coisa. Outra mentalidade muito comum na nossa nação é aposentar-se logo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto menos se trabalha, melhor. No pensamento puritano, isso não está presente. A enfermidade não impedia, as lutas familiares não impediam, as perseguições não impediam esses homens, eles sempre permaneciam trabalhando.
Ele faleceu em 14 de novembro de 1692, em um coche. Coche é uma carruagem, aquelas carruagens fechadas. Então, enquanto ele estava visitando alguns amigos em Londres, ele se sentiu muito mal e enquanto estavam transportando ele nessa carruagem para levá-lo para sua casa, ele falece. Ele morre então ali naquele ano de 1692, no dia 14 de novembro. Suas últimas palavras foram: não podeis fazer melhor escolha do que Deus, e sereis destruídos eternamente se fizerdes uma escolha pior. Quando ele morreu, ele deixou esse alerta a todos que ouviam ele: a melhor escolha que vocês podem fazer é Deus, mas se fizerem uma escolha errada, serão destruídas. Então, de fato, ainda naquele último suspiro, concitando as pessoas a buscarem Cristo, a se entregarem a Deus. Então, mesmo no leito de morte, ele continuava chamando a Cristo. George Hammond, seu colega e sucessor, pregou em seu funeral um sermão que foi impresso com o título Um Bom Ministro de Jesus Cristo, 1692. O colega dele, sucessor dele, prega esse sermão, e enquanto ele está pregando, ele chamou a congregação de Steele a viver como seu pastor tinha vivido. Ele diz a eles: vivam como o pastor de vocês viveu. Um exemplo então de vida. Antes da sua morte, Steele havia pregado sobre os atributos de Deus. E um biógrafo dele relata: no domingo antes de morrer, ele ofereceu uma rica mina de tesouros espirituais procedentes da bondade de Deus. Então, uma semana antes de morrer, ele pregando, tratando sobre os atributos gloriosos de Deus, oferece, como diz seu biógrafo, uma rica mina de tesouros espirituais, deixando um legado com a sua pregação e o seu ensino. O caráter de Caleb, um homem de outro espírito, é o que diz Números 14, 24, é o que caracterizava Richard Steele. Ele era um homem conforme o caráter de Caleb. Vamos fazer a leitura deste texto? Números 14, 24. Quarto livro da lei de Moisés, chamado Números, capítulo 14, o verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nele houve outro espírito. De fato, Richard Steele foi um homem de um outro espírito. Ele era constante na pregação e disciplinado no estudo. Vejamos, por exemplo, o fato de um ano depois de ter se tornado bacharel, ele se torna mestre. Em um ano somente, ele alcança esse título. Os estudos neste período iam requerer que ele se envolvesse muito com os estudos. Não é igual hoje, né? Hoje tem algumas faculdades aí que, se você perder a identidade lá na porta, no outro dia você está matriculado, né? E para formar é só pagar a mensalidade em dia. Nessa época não era assim. Então ele era de fato alguém envolvido com o estudo. Bom, os seus escritos, ele deixou muitos escritos. Todos os seus sermões eram transcritos. Porém, depois da sua morte, muitos deles se perderam. Os que foram preservados se tornaram escritos. Mas tem alguns livros que ele deixou. O primeiro deles é O Homem de Negócio e a Religião, 216 páginas. Esse material eu estou utilizando ele para preparo aquilo que eu vou falar na conferência Homens Fortes, que trata sobre vocação e trabalho, e Steele tem um escrito maravilhoso nessa área. Ele lançou esse material em 1684. Originalmente foi impresso com o título Um Chamado ao Homem de Negócios.
Ele trata dos deveres dos que trabalham em lojas, no meio do tumulto da vida diária, mostrando que o trabalho de glorificar a Deus na vocação deles pode servir como prova da graça salvadora de Deus operando em suas vidas. Depois de dar razões para o trabalho e dar orientação sobre a busca e o cumprimento de uma vocação, esse livro mostra elaboradamente que a prudência, a diligência, a justiça, a verdade, o contentamento e a fé caracterizam o comerciante religioso. Então ele vai trabalhar cada um desses aspectos. Peguemos aqui, por exemplo, o aspecto em que ele trabalha sobre a prudência. E ele pega pessoas que trabalham no comércio, onde tem movimento, muita gente. E ele então declara que há possibilidades ali de um engodo, o comerciante querer tirar lucro, passar alguém para trás. E eu me lembro então da minha juventude, eu fui trabalhar numa papelaria, e na época que tinha um grande movimento, era muita gente mesmo, muita. E às vezes o pessoal chegava e entregava assim 10, 15 listas na sua mão. E eu lembro que uma vez eu troquei 2 listas. Uma escola era uma lista de menor valor e a outra escola era de valor bem elevado. E aí eu vendi porque o pessoal, o material todo, eles foram embora contentes da vida. E depois eu descobri que eu tinha errado. Mas, pecador que sou, eu falei assim, eu não vou perder a comissão, né? Ó, fecha a boca. Quando ele fala de prudência, ele está falando que o cristão precisa ter cuidado, porque as situações vão surgir. Onde vai ser oferecido passar a perna, enganar, 2 pesos e 2 medidas, fazer propaganda enganosa. Então ele vai dizendo que você precisa ser prudente no uso daquilo que Deus lhe concede, os dons, talentos, aonde ele colocou. Se ele colocou você para ser um alfaiate, faça a metragem correta, até nos milímetros. Então às vezes para ganhar um pouquinho mais ele tira ali 10 centímetros, né? E aí a cada 10 centímetros no final do dia ele ganha 1 metro. E ele diz, não, você precisa ser prudente com isso, tenha cuidado. Ele então vai dando orientações daquilo que vai caracterizar um comerciante religioso. Esse livro é dito como um livro evangélico e prático do começo ao fim. Foi prefaciado por Isaac Watts, que foi um dos primeiros livreiros distribuidores pela Sociedade para a Promoção do Conhecimento Religioso. Recentemente este livro foi lançado como um clássico na versão do inglês moderno com 159 páginas. Então ele está à disposição para aquisição, você pode comprar língua inglesa na Amazon. Foi publicado por Randall Candwell e de fato é um livro de grande proveito. Outro livro que ele publicou foi um remédio para problemas no culto, 239 páginas. Esse livro foi lançado em 1667. Essa obra é a mais famosa dele. É um extenso tratado puritano das distrações mentais que acontecem no culto. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Estava pregando, e aí eu fico olhando para vocês. Aí uma senhora fez assim no meio do sermão. Aí no final do culto eu não me contive. Irmã, o que aconteceu? Ah, pastor, esqueci de pagar uma conta. Aonde que a cabeça dela estava? No meio do culto. Nas coisas que tinha que fazer, né? A pessoa fica no culto, passou lá pregando ele. Ixi, rapaz, onde tinha que ter pago uma conta? Olha, esqueci. Ih, será que eu desliguei o ferro? Então, essas situações vão acontecer. No livro, ele lista tudo que o diabo pode fazer. Então, os afazeres, aí a orientação que ele dá, por exemplo. Prepare-se no dia anterior com uma lista exaustiva dos afazeres. O que você tem que fazer? Naquele e no dia que se segue. Então, por exemplo, no domingo, o que eu preciso fazer? Vou ter que me vestir, não vou? Então, o que eu faço no sábado? Prepara a roupa. Para não acontecer eu chegar no domingo antes do culto e não ter roupa a vestir. Aí fica preocupado, tem que lavar, tem que passar. Então, nessa lista, ele diz assim, você vai se libertar de
tudo que toma sua mente na semana para chegar no domingo e estar com tudo resolvido. Ele diz, então corra atrás, resolva, dê resolução, não deixe nada a posteriori, porque isso vai tomar sua mente. E ele vai dando então orientações como resistir. O texto é baseado em 1 Coríntios 7:35. Vamos fazer a leitura deste texto. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 7, o verso 35. Digo isto em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, trabalhando este texto, ele fala desse desimpedimento para a consagração. E no livro, então, ele se baseia neste texto. É propício um corretivo muito necessário aos pensamentos intrusos, não desejados e que distraem-nos do culto público. É interessante que esta obra foi escrita quando Steele estava numa prisão galesa, sofrendo com a inconformidade. Entre escrever e dormir, ele testificava aos guardas, zeloso pela felicidade eterna deles. Então, esse livro que ele escreveu, tratando da situação, 239 páginas, falando como você deve se portar no culto público, ele o fez na prisão e naquele momento ele testemunhava aos guardas, como o apóstolo Paulo fez nas suas prisões, acerca do Evangelho. A característica dessa obra é a sua ênfase aos elementos básicos da religião e piedade de coração própria dos puritanos. Nós perdemos isso quando diz respeito ao exercício do culto público. Então os crentes entram esbaforidos no templo. Você vê que o cara veio assim, tropeçando para chegar no culto. Aí senta, tem gente que senta limpando a remela porque não deu nem tempo, né? Mal acordou, veio correndo para o culto, penteando o cabelo. Outros vêm pensando no jogo. Vocês sabem do rapaz que foi para o culto assistindo o segundo tempo do futebol, né? Sabem não? Entrou antigamente era Walkman, né? E aí ouvindo a rádio com fone e assistindo o culto. Esqueceu que estava dentro do tempo, quando fez um gol, pulou. Gol de Jesus Cristo! Se saiu bem, né? Todo mundo ficou olhando para ele. Amém, irmão? O pessoal empolgar. Jesus fez gol, né? Mas tem gente que vem assim. O cara sai de casa assim com o controle na mão. Vamos, calma, já está acabando. Já vai chutar, o juiz vai apitar, o juiz dá mais 7 minutos. Aí ele, rapaz, esse culto está muito cedo, tem que falar, pastor, mudar o culto, né? Aí vai saindo assim, aí desliga e entra no carro para vir para o culto. Então ele diz que tudo isso atrapalha. Tem que ter um preparo prévio que antecede, a disposição da alma. Nós somos propícios a não aceitar o que é espiritual. Chega ali agora e fala assim, pastor, vamos assistir Star Wars, todos os episódios de uma vez, bora. Senta, Coca-Cola, pipoca a noite toda, até amanhecer, sem piscar, não precisa nem levantar para ir no banheiro. Senhor dos Anéis, então, dobra. Fala assim, vamos ler a Bíblia? 5 minutos depois o cara está dormindo. Sábado lá em casa, hein, pessoal? 3 horas da tarde. Churrasco? Não, jejum. Sabe quem vem? Só eu sozinho. Na garagem lá esperando. Não vai vir ninguém. Agora eu chego e falo assim, sábado 3 horas, picanha, hein, de graça, com Coca-Cola. O que vai acontecer? Traz até os parentes distantes, né? Vem todo mundo, enche. Então, nossa disposição natural para essas coisas. Mas para as coisas espirituais nós temos muita dificuldade. O que ele faz nesse tratado, então, é nos orientar a desprender-nos desse coração endurecido pelo pecado e a abraçarmos um coração transformado pela graça. Um exercício muito propício antes de vir ao culto é levantar-se antecipadamente, com tudo pronto, deixa tudo pronto. Aí levanta com tudo pronto
Eu tenho a roupa do Batman lá no pé da cama. Sabe o que é a roupa do Batman? É que quando o telefone pastoral toca de madrugada, eu já pulo vestindo e já saio pra rua. Aí eu deixo a camisa assim do avesso, a calça já com as pernas puxadas, só puxa e veste e já entra no carro e vou. Em 5 minutos estou na casa da pessoa. Então domingo de manhã tem que ficar tudo assim. Aí você se levanta, vai orar. Consulta a sua mente, seu coração, como foi a semana. Se não tem nenhum pecado que precisa ser resolvido, porque você vai entrar na presença de um Deus que Isaías disse assim, quando ele chegou diante de Deus, ele falou: ai de mim, eu vou morrer. Ai, vou morrer. Porque ele é santo e eu sou pecador. Então consulte, abra os salmos são maravilhosos. Leia-os procurando os atributos de Deus, tudo aquilo que o caracteriza. Porque você vem para o culto olhando a majestade dele, a glória dele. Isso faz com que você o louve, o adore, exalte o nome dele. Então você precisa fazer isso. Então tudo isso prepara você para o culto. Agora, se você vem para o culto pensando num milhão de coisas, tem gente que chega, olha, eu acho isso assim, antes de começar o culto, me cumprimenta, né? Tá falando assim: pastor, hoje eu vou embora rápido que eu tenho muita coisa para fazer. Não, vai falar assim: vai agora, está dispensado, tchau, fica aqui não. Uma chegou para mim, esse foi o dia assim dolorido, chegou e falou assim: hoje termina 9 horas, pastor? Termina, a gente dificilmente passa. Ah, ainda bem que eu tenho um compromisso. Vai embora, fica aqui não, ninguém te quer aqui. Mas é muito duro. É duro mesmo. Estou aqui para servir você, estou aqui para servir a Deus. Não quer ficar? Vai embora, filho. Vai embora. Se tiver uma pessoa aqui, eu continuo cultuando a Deus. Se tiver 1 milhão aqui, eu continuo cultuando a Deus. A pessoa já vem preocupada em ir embora. Já vem com outro programa na mente. O que é que vai acontecer no culto todo? A cabeça dele vai estar lá. Vai estar lá. Então, nesse tratado, por isso é o mais importante escrito dele, ele trata sobre isso. Infelizmente, não tem nada dele publicado em língua portuguesa. Mas aquele site que outra hora eu já passei, e eu vou publicá-lo novamente essa semana, nós temos todos, não exaustivamente, mas os escritos de quase todos os puritanos publicados em língua inglesa na internet. Então você pode ir lá e baixar e fazer uso desse material. É riquíssimo. Quando você lê, você tem assim a disposição do seu coração transformada. Ele analisa exaustivamente aquele versículo de Coríntios, nos mostrando a ter um coração disposto a consagrar-se. Então, esses são os principais escritos dele. Ele tem outros escritos, hoje nós não vamos ter tempo para tratar deles, mas nós vamos retornar. Quando eu for falar sobre o trabalho na perspectiva puritana, eu vou falar sobre isso na conferência, um pouco sobre isso, não vai dar para falar muito, mas nós vamos voltar a tratar desse tema nos nossos estudos. E também, quando eu for falar sobre o culto na perspectiva puritana, eu vou voltar a esse escrito dele. E aí nós vamos fazer uso de algumas sessões para a nossa instrução. Então, em média, nós vamos trabalhar de cada tema: família, educação, culto. Na perspectiva puritana, a gente vai passar entre 5 e 6 estudos, analisando o material dos puritanos, entendendo esse material deles, para que a gente possa compreender o pensamento que moldou a igreja reformada e a igreja presbiteriana, e retornarmos a práticas que esquecemos. Eu li um autor esses dias, e ele diz assim: uma coisa que marcou os presbiterianos é que sempre foram chamados povo de oração. Infelizmente, não somos mais um povo de oração. Não somos. Não somos. A gente não ora como a gente deveria. Então a gente precisa resgatar. Uma forma de resgatar é estudar o que esses homens fizeram. É a minha visão pessoal sobre os reformadores e os puritanos e outros homens na história da igreja, é que Deus especialmente os levantou para fazer o que ele fez na história da igreja. A igreja estava morta,
A igreja estava sem vida e ele restaurou a igreja através da vida desses homens. Então, quando nós os estudamos, nós retornamos àquele momento em que Deus trouxe a igreja de novo à tona e fez com que ela tivesse significado na história e nas nossas vidas até o dia de hoje. Então, retornar à compreensão do que eles foram nos ajuda muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Nossa. O Philip Harry. Uma grande responsabilidade e tinha um grande conhecimento de chegar ao ponto de falar os textos bíblicos. Sim, sim. Conhecimento e saber realmente uma vida. Sim. Uma característica importante dos puritanos, e Simonton ouviu isso de Charles Hodge, quando no seminário, ele foi instruído a fazer um diário. E os puritanos faziam isso. É algo que nós não temos mais esse costume. Um diário é um registro minucioso do que você é e vive. Isso ajuda você a se examinar. Vocês querem ver o tanto que nós estamos frios? A gente passa por situações que a gente nem lembra mais. Aí alguém coisa, mas eu nem lembrava mais. Você quase morreu. Nem lembrava. O diário é algo que você constantemente retorna a ele, lê, analisa, e ele fica para a posteridade, para que eles possam ler. Aí outro aspecto, irmão Dilson, é muito propício aos nossos dias, é que nós vivemos de máscaras. No meu primeiro ano aqui, tem um senhor que não vem mais aos estudos bíblicos por causa de uma coisa que eu declarei aqui. Eu falei um pecado meu que eu peco. No final do culto ele chegou ali, pastor, não peca. Eu falei, meu irmão, você está muito enganado. Peca muito. Todos nós pecamos. Não tenho vergonha disso. Não tenho vergonha de admitir o pecado, porque eu me arrependo dele. Eu deveria ter vergonha se eu continuasse na prática dele. Então nós criamos máscaras e falamos, a gente não peca, né? Todo mundo aqui é santo. Todo mundo é santo. Isso é mentira, tudo pecador, tudo doente. E precisa da glória e da graça de Deus manifesta em nossas vidas. Os puritanos registravam nos seus diários as suas lutas, as suas angústias. E esses diários então depois eram publicados ou lidos pelos seus seguidores ou pela família. Então, muitos dos filhos dos puritanos publicaram a história dos seus pais a partir daquilo que eles registraram. Então é uma prática importantíssima. Registre os seus pedidos de oração, leia-os posteriormente, veja como Deus tem respondido, o que Ele ainda não respondeu, o que tem acontecido na sua vida. Então a gente precisa fazer isso constantemente, nos autoanalisar, olhar para quem nós somos de verdade. Então eles faziam isso, e os seus seguidores conheciam muito bem a vida deles por causa disso. Outro processo que os puritanos trabalhavam muito bem eram as questões de consciência. Pode ou não pode? Hoje a igreja é uma voz muda na sociedade. Pergunta qual é a posição da igreja sobre embriões. Não tem. Mas é muito presente. É muito presente. E aí, a gente vai dizer para uma pessoa que não pode ter filho que ele não pode buscar tratamentos alternativos? Ou a gente vai dizer que pode, tem que manter todos os embriões vivos? Tem que fecundar todos? Se fecundar 100, tem que ter 100 filhos? Qual é a resposta da igreja? A igreja não tem. Se silencia. Então, os puritanos não, eles respondiam. Toda vez que alguém procurava, questionava, eles faziam questão e respondiam com escritos, elaboravam documentos, respondiam à sociedade. Então podia ser em qualquer área, até na área da botânica surgiram questionamentos e eles escreveram documentos, livros que foram usados durante séculos nas universidades, permeando desde o século XVII, chegando até o século XX, porque eles viram aquelas necessidades da sociedade e responderam. Hoje a igreja ela se abstém.
O que a igreja está falando agora? Estão discutindo sobre aposentadoria. O que a igreja tem a dizer? A igreja tem uma posição. Ela se manifesta. Então, as pessoas não nos conhecem. As pessoas não sabem. O que o pastor pensa? O que a igreja pensa? Então, a maioria... E se você perguntar, alguns falam assim, não, irmão, mexe com isso não, fica quietinho, cada um com a sua posição. E a gente precisa ser um livro aberto, que as pessoas vejam Cristo, reconheçam Cristo em nós e conheçam o Evangelho. Então, por isso que não foi o Philip Henry, foi o George Hammond, foi ele, né, que além de colega era sucessor, que fez a pregação no funeral e com um sermão, um título, Um Bom Ministro de Jesus Cristo. Eu não encontrei qual foi o texto que ele pregou, mas ele declara que a congregação de Steele deveria viver conforme o pastor deles tinha vivido. Então, o exemplo dele é como Paulo diz lá em Coríntios, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui ele invocou porque ele viu nele. Os puritanos eram muito sérios nisso. Toda vez que havia uma conduta que não condizia com o Evangelho, eles tratavam. Não deixava passar. Não deixava passar. Então isso reflete, por exemplo, no escrito que ele faz aos comerciantes, aqueles sobre os homens de negócio. A preocupação dele, na época em que estava crescendo os negócios, o comércio, então ele se preocupa em ver a igreja sendo refletida dentro dos negócios. Hoje a maioria das pessoas só pensa em negócio e igreja no que diz respeito à prosperidade. Ora para o meu negócio ir bem, mas e o testemunho lá dentro? Pastores não querem instruir sobre isso. Se é lícito, não é. E aí eu vejo o Estado Islâmico passando de comércio em comércio para ver se as balanças estão sendo corretas. E tem cristão com balança falsa dentro do negócio, com metro falso. Então, esse papel de envolvimento de vida que fazia com que eles fossem notados. Bom? Sim, graças a Deus, né? Veio até nós, chegamos aqui. Bom? Vamos encerrar? Sim, Gerson. Tem não. A igreja tem se silenciado. Eu assisti na TV Justiça a discussão e não tinha. A igreja não deve envolver-se nos negócios do Estado interferindo, mas a nossa declaração de fé diz que ela deve ser a consciência do Estado. Deveria pregar, orientar, falar qual é a posição correta, isso não é certo, isso é assim. Mas a gente vai se omitindo, né? Silenciando. E aí acontece igual o Dilson estava falando, as pessoas viam a vida dele e percebiam essas coisas. Hoje as pessoas não veem. Hoje elas não conseguem ver essa transparência, essa ideia de quem são os ministros do Evangelho, o que eles defendem e qual é a posição da igreja. Não tem. Hoje é bem obscuro. Eu acho que tem até membro que não sabe. É por causa dessa falta de transparência. Nós devemos vivê-la aonde quer que estejamos, aonde você for. E aí isso, claro, vai reverberando. E o registro também é aquilo que eu falo, legado. Nós deixamos de produzir legado. O que você vai deixar para os seus filhos, para a geração? Eu penso sobre isso. Quando eu morrer, o que a próxima geração vai falar de mim? Será que vai ter um marco? Vai ter alguma coisa que eles vão olhar e dizer assim, esse aqui foi fulano que estabeleceu, que deixou, esse aqui é o legado dele, e marca aquela geração vindoura. Então nós precisamos restaurar isso, precisamos soerguer o papel que nós temos na história, que deixou de existir, e a igreja então se tornou o que ela é. E aí hoje se fala de
não sei quantos milhões de evangélicos e não fez uma diferença assim no país. E aí você vê lá, 100 homens mudavam a nação. Um homem se levantava com um martelo na mão e um prego, e quando colocava suas teses na porta de uma catedral, altera o movimento da história. Então nós precisamos fazer isso novamente. É um chamado. Conheço um pouco sobre a biografia do mas assim, eu já ouvi, o senhor mesmo agora falou que eles eram conhecidos pelas orações. E Sim. vai ver João Coelho, vai ver eles oravam e choravam, em que momento da história o dia formado eles perderam essa essência e hoje chorar e orar é sinônimo de pentecostal? Tem um período entre o século XVIII e XIX que acontece isso. Mas há uma distinção aí entre esse aspecto de orar e chorar com o pentecostalismo e manifestações emocionais no culto, e quando ela é autêntica. John Knox, um puritano, nós já tratamos dele, certa madrugada levantou-se e foi orar. A esposa dele se levanta, chega lá e diz assim: homem, o que você está fazendo? Fazia menos 5 graus. Você está nesse chão frio, e cobriu ele com a coberta. E disse: vem para a cama. Ele olha e disse: mulher, como eu posso me deitar tendo 5.000 almas ao meu cuidado? Outra oração que ele fazia era: Senhor, dar-me a Escócia, senão eu morro. A história registra, não é a história eclesiástica, não, é a história comum, que quando ele orava, a rainha chamada Mary a Sangrenta temia, e ela diz assim: eu temo mais as orações desse homem do que um exército inteiro armado. A oração era uma disposição de vida, não era um ato litúrgico. Então tem momentos que ela não é conduzida pelas lágrimas, mas ela é conduzida pelo fervor. E há momentos com lágrimas, muitas lágrimas. Mas era aquela ideia de como isso modificava. Eu publiquei uma frase minha, não tem pouco tempo no meu blog lá, diz assim: se compreendêssemos a plenitude da oração, oraríamos todos os dias sem cessar. É porque a gente não sabe o que a oração é. Essa falta de conhecimento do que a oração é, faz com que a gente despreze ela. Entre o século XVIII e XIX, houve um amortecimento. Depois, no Brasil especificamente, ali no período entre o final da década de 60 para 70, houve um amortecimento dessa piedade que é característica dos presbiterianos. E aí deixou-se. E houve um esfriamento, uma busca muito de uma religião muito lógica. E aí foi se abandonando. E então você experimenta às vezes uma reunião de concílio, pode ser presbitério ou sínodo, aonde não se ora, mas quando se elaborou a confissão de fé de Westminster, cada sessão da confissão era precedida entre 3 e 4 horas de oração. Que coisa maravilhosa. Então hoje a gente faz decisões assim, manda publicar sem fazer uma oração. Eu conheço um pastor que você entra e sai do gabinete dele e não faz uma oração. Então isso afeta a igreja. A igreja que não ora é porque o seu pastor não ora. E aqui estou eu incluso. Minha igreja não ora. Eu preciso orar mais. Porque o exemplo motiva e cativa. Nós oramos pouco. Então o nosso movimento se tornou um movimento muito seco. E com medo muitas vezes de se assemelhar a outros movimentos, a gente vai abandonando. Vamos orar aqui de madrugada. Não, esse negócio de orar de madrugada é pentecostal, rapaz. Vamos deitar, nem dormir. Então é perigoso isso. Não é porque ele está fazendo errado que eu deixo de fazer o que é certo. Eu preciso viver isso.
Então, o que marcou esses homens era isso. Um homem que enfermo com tuberculose. Ter tuberculose no século 17 é uma coisa. Ter tuberculose hoje é outra. Estava condenado à morte. Fatal, era certeiro. Você vai morrer, cara. Não tinha nem penicilina. Você vai morrer. Pode ficar tranquilo que você vai morrer. Isso a gente tem certeza. Hoje não. Hoje é tranquilo. Mas naquela época... Então, mesmo assim, ele continuou pregando, continuou ensinando, continuou instruindo, continuou fazendo as viagens. Aí vai a Londres, um clima chuvoso e frio. E aí perece numa das suas viagens, enquanto visitava amigos e conhecidos na cidade. E quando morre, morre dizendo: se morrerem com Deus é coisa boa, se morrerem sem Ele, vocês serão destruídos. Qualquer um de vocês falaria isso morrendo? Elias, o cara chega assim: vai morrer agora, põe um revólver na sua cara, não me mata não, por favor, né? A gente chora, grita, né? Esperneia, fala assim: eu tenho 5 filhos para criar, moço, me mata não. Mentiroso, tem só um. Eu tenho 5, me mata hoje não e tal. Mas eu duvido muito que teríamos uma palavra assim de confronto e um chamado a Cristo. Então nós precisamos de fato uma vida que seja guiada por uma espiritualidade como esses homens eram. Nós vamos ver isso. Eu vou tratar sobre a piedade experiencial, que é um termo que o Dr. Joel Bick utiliza. O que é essa piedade experiencial? É aquilo que é vivido, que é praticado, tem efeito sobre o que eu sou. Eu publiquei isso segunda-feira, um chamado dizendo assim: hoje é dia propício para meditar no sermão de ontem e praticá-lo. Leia e releia o texto bíblico da pregação, porque aí você vai se apropriar disso. Tem crente que quando saiu ali naquelas portas já esqueceu o texto que foi pregado. Na segunda então não quer nem saber. Aí ele passa a semana toda, esquece, começa outro domingo e assim ele vai. E aquele que se enriquece é aquele que vai crescendo. Eu tenho um livro, um pequeno bloquinho de anotação, bem pequenininho mesmo, que eu uso para anotar sermões que eu ouço. Eu anoto, faço um resumo e anoto as informações. Aí eu sempre releio. Olha, é uma experiência maravilhosa. Você volta assim às vezes 2 anos atrás e vai relendo os sermões que você ouviu há 2 anos atrás. Aí você vai percebendo quanto a graça transformou você, ou quanto você continua endurecido em relação à graça. Um dia desses, relendo um que eu ouvi há 1 ano e 6 meses atrás, eu olhei e falei assim: Deus, tem misericórdia da minha alma hoje, porque o que o teu servo falou eu não tenho vivido, e já se passaram 1 ano e 6 meses. E às vezes eu me pego falando assim: Isaac, vem cá, faz isso, eu vou te dar 1 minuto, se você não fizer o que eu estou falando, você vai ser castigado. E eu conto. Deu 1 minuto, o castigo vem. E eu fico assim: Deus, você é misericordioso, porque a exigência é que eu imediatamente me quebrantasse. Mas às vezes o tempo passa, nos delongamos a mudança, e essa releitura me coloca a meditar no quanto eu tenho crescido na graça. Então eu fico pensando se você é capaz de mensurar o quanto você cresceu em santidade, em arrependimento, nesses passos da vida evangélica, do dia que você aceitou Cristo até hoje. Tem crente que eu acho que não consegue, não sabe os pecados que você abandonou. Então eu não tenho vergonha, porque não consta mais acusação contra mim. Então eu falo. Mesmo assim eu estava pensando em roubar. Eu estava querendo roubar. Mas Deus é misericordioso, cheio de graça. Quando eu pensei, Ele trabalhou meu coração e eu não pratiquei aquele mal. E agora eu sou um ex-ladrão arrependido. Então, isso é bom, porque daqui a alguns anos eu relembro esse estado e vejo o quanto eu cresci. E aí eu percebo quais são os pecados mais difíceis, os que são vencidos com maior facilidade.
E aí isso me ajuda a ter progressão na vida cristã. Amém? Sim, Moisés. A gente vê constantemente sobre esses puritanos aí que eram acusados, né? Quem que acusava eles? Era da igreja? Ou eram superiores? Quem que acusava eles? Levava, o pastor está lendo o livro das orações lá. Eram os mesmos? Ou eram os superiores? Nós já tratamos de alguns puritanos aqui que foram presbíteros da igreja, foram membros da igreja, pessoas comuns da cidade que perceberam alguma distinção e os entregaram, e algumas vezes até o próprio Estado tinha fiscais estabelecidos para essa tarefa, verificar como é que as coisas estavam. Então eram várias situações, alguns tinham inimigos pessoais que ficavam só espreitando. Então eram várias as situações que faziam. No caso do Richard Steele, nós não temos informação de quem, mas se sabe que as pessoas estranharam que ele tenha batizado os próprios filhos, e aí entregaram ele. Provavelmente algum fiel da igreja falou assim: olha, hoje o culto lá, ele não leu o livro não. Aí informou as autoridades, elas vieram julgá-lo. Então ao próprio governo. Não, eles tinham um consistório religioso composto por um bispo da localidade, que era responsável por uma região geográfica, que se reportava ao arcebispo geral. E aí então ele era julgado localmente e algumas vezes enviado para o julgamento com o arcebispo, dependendo do grau que ele possuísse dentro da igreja. Porque no anglicanismo tem hierarquia. Quando ele era um simples pároco, era local. Mas se ele já era um bispo conhecido, aí às vezes o arcebispo geral é que julgava. Então vai depender muito. Mas eles tinham um tribunal específico para tratar de coisas religiosas. Bom. Agora, para liberar só o rei, para dar indulto, para mandar soltar só o rei, que o rei era a autoridade na igreja, né, a autoridade final. Então, né, nessa situação de livrar, só ele fazia. Bom, vamos orar? Pai querido, nós somos gratos porque temos o exemplo de homens que foram levantados na história para conduzir a igreja de Cristo num momento de tão grande necessidade. Era nascente a fé. As pessoas estavam redescobrindo o Evangelho. Agora nós rogamos, Pai, que o exemplo deles nos ensine, que o exemplo deles nos fale ao coração, nos inspirando a viver como eles viveram, debaixo da Tua graça, do poder do Teu Espírito, tementes a palavra, anunciando a todos e em todo lugar que é preciso crer em Cristo Jesus. Obrigado pela orientação que ficou registrada por parte do ministro do Evangelho no que diz respeito à nossa forma de lidar com os negócios como um empresário, um chefe, um comerciante. Obrigado pela instrução que Ele nos deixou no que diz respeito a como nosso coração deve se portar no culto público. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos essas verdades, a vivê-las. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus...